Nesse momento, para louvores do precioso nome Yahweh, eu quero cumprimentar a todo o pessoal do YouTube e também da sala que está ao vivo ao alcance da minha voz. Hoje, 18 de fevereiro de 2023, para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação, mais uma vez, levar em frente a verdadeira mensagem vindo das alturas, trazida pelo mensageiro que está lá em cima a mim, para transmitir aos povos, línguas e nações. Quero dizer para vocês que não sou melhor do que nenhum de vocês, porque estou em um corpo carnal. Assim como as pessoas vão ao vaso sanitário, a minha pessoa a mesma coisa. Porém, o Altíssimo nas alturas, para desempenhar um trabalho de resgate aos homens aqui no mundo, ele teria que utilizar alguém para transmitir a verdade, para que a verdade pudesse enxergar nos povos, línguas e nações. Eu afirmo a vocês que a cada momento da minha vida fico surpreso, surpreendido com algo forte que o Altíssimo transmite a mim para transmitir aos povos. Inclusive, nessa live, eu vou surpreender porque irei mostrar algo que eu também não sabia. Algo forte e impactante que irei mostrar às pessoas com todo o prazer. Porém, ninguém é obrigado a nada. O Altíssimo aqui nesse mundo, ele deixou as pessoas livres. Aqui você tem livre e espontânea vontade de escolher o bem ou o mal. O Altíssimo não quer ninguém obrigado, e sim que as pessoas venham a ele de livres e espontâneas vontades. Ok? Meu caro Bismarck, alô? Sim. Alô, Bismarck? Tá me ouvindo, Juarez? Tá me Sim. ouvindo? Eu tô falando. Vê aí, ó, os irmãos, as irmãs que estão prontos a falar um pouco do que tem recebido do Altíssimo Yahweh. Dá oportunidade para alguém aí dizer alguma coisa concernente às coisas do Altíssimo que tem recebido dele, ok? Ok. Eu vou começar por ordem com Eloy, do Paraná. Eloy, do Paraná. Alô? Fala, meu caro Eloy. Fica-se à vontade, meu irmão. Para nós é um prazer em recebê-lo aqui em nosso meio, nesse trabalho, nessa obra do nosso Pai Yahweh. O prazer é meu estar junto com a Irmandade nesse sétimo tempo. O Pai tem me mostrado a ver muitas coisas, caminhos estão abrindo. Eu teve assim, na semana passada, eu não digo que isso é sonho, né, irmão? Porque foi assim, depois que eu levantei das 4:30 da manhã, eu fui, tomei água e tal, voltei para a cama, eu teve aquele sono profundo, sabe? Então, como foram em sequência na mesma semana, são dois, né? Então eu vou contar o primeiro, que é do lado, para mim, do lado mal, né? Foi assim, não sei se é sonho, uma visão, isso é o irmão que vai dizer. Que eu estava numa feira e assim, eu estava numa casinha perto daquela feira da rua, mas aquela casinha é uma casinha pobre, uma casinha não tinha tramela na porta da frente. E aí me veio assim um mensageiro e me disse que eu teria que pôr um cadeado naquela porta. Aí passou-se, aí eu na porta olhando assim, de repente a porta daquela feira assim fechou de repente. E o povo que estava ali, que era bastante pessoas, saiu, sumiu. Ficou um deserto assim, aquela rua, aquela vila ali, né? E aí me veio assim, você tira o cadeado da porta dos fundos, que você não precisa, e vai e coloca na frente. Então, nesse meio tempo que eu fui, peguei o cadeado para
fechar essa porta da frente, eu acordei, certo? Esse é o primeiro sonho. Aí, então, vamos agora para o segundo, que foi essa semana agora. Aí vem esse, parece que do lado do bem, parece que assim, já com toda a irmandade, assim, uma coisa assim totalmente brilhante, sabe? E nós estávamos com uma construção muito grande e eu estava ali tomando conta de um supermercado, como operador e tal, e aí a gente tinha construído um espaço para pôr um restaurante. Chegou um casal, assim, todo mundo, todos nós, né, iguais ali, todo mundo alegre, povo inteligente, e falou assim, nós queremos tocar um restaurante. Aí, nesse restaurante, a gente fez, e esse povo falou, nós vamos tocar esse restaurante, certo? Então, eu nem sei que lugar que é esse, não tenho noção onde é que é isso. Eu só sei dizer que eu aí já teria uma esposa, não sei quem que ela é, por exemplo, né? Eu sei que eu tinha uma aliança jamais vista, assim, uma aliança muito brilhante. E quando eu toquei na aliança, que eu fui mostrar a aliança para as pessoas, né? Eu estava muito contente com aquela aliança, com aquela pessoa que estava comigo, e eu também daí acordei. Então, isso são duas coisas que eu quis relatar, assim, para que o irmão possa nos dizer algo sobre isso, ou me esclarecer para mim, para mais irmãos aí que estão ouvindo, né? Enquanto eu fico agradecido, irmão. Ok, meu irmão. Acontece o seguinte, o reino de Satanás vai ser destruído agora. Como se dará essa destruição? Quem vai destruir o reino de Satanás? Essa destruição, ela se dá de forma automática. E quem vai fazer essa destruição é o próprio Satanás. O ímpio, por si mesmo, se destrói. Quando foi colocado nas profecias o que iria acontecer no fim do tempo do reino de Satanás, é porque Yahweh, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, de antemão, Yahweh já sabia que a direção, ou seja, o caminho que Rassatã tomou com o povo, Yahweh já sabia no que ia se dar isso. Por isso que foi profetizado o que aconteceria com o povo que tinha tomado aquele caminho, aquele rumo ignorado. Porque essa população, como eu já disse, ela vivia lá em cima, nas alturas, gozando de profundas delícias com o Pai e Yahweh. Bem, o que acontece? Essa população foi culpada do que aconteceu, porque o que acontece? Satã é o culpado que enganou, mas por que você aceitou o engano dele? Que as pessoas jogam a culpa tudo em Satã. Mas lá a maioria do povo ficou lá, por quê? Não aceitou a proposta de Satã. A mesma coisa, hoje eu estou aqui mostrando a verdade. A maioria da população não vai aceitar. Já estou sabendo de antemão. Porque Satã, ele conseguiu manipular as pessoas, tá? Ele conseguiu manipular e colocar as pessoas em maus lençóis. E as pessoas nos maus lençóis estão achando que elas estão em uma vida de conforto. E não tem vida de conforto aqui. Aqui as pessoas estão enganadas. Os confortos do mundo aqui é engano. Mas eu dizer isso para as pessoas não enxergam, porque estão cegas. Então, o reino de Satã, ele vai ser destruído. O ímpio por si mesmo se destrói. Veja bem, como
como as pessoas se entregaram aos seres, esses seres vão destruir as pessoas. Como as pessoas aceitaram eles ficaram tendo direito na vida das pessoas. Agora, Satã, ele tem restrição. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Não é bem assim. Veja bem, por exemplo, a pessoa está na idolatria. Aí eu levo a verdade a essa pessoa. Se a pessoa enxergou a verdade e abraçou a verdade, a partir desse momento que a pessoa abraçou a verdade, Satã tem o direito até de perseguir essa pessoa, mas não tem o direito de destruir mais essa pessoa. Eu garanto a você, qualquer homem, qualquer mulher que se entregar a algo de verdade, Satã não consegue destruir ele ou ela. Não. É tanto que já tentaram me matar de várias formas, pistoleiros e mais pistoleiros, e não conseguem. Mas por quê? Porque tem algo nas alturas me protegendo. Quando você entrega a sua vida para Yahweh, você não precisa ter medo de A, de B, de C, de D, que alguém lhe obriga a você tomar algo que você não queira. Você não precisa ficar se preocupado com isso. Óbvio, você vai fazer de tudo para não chegar a tal ponto de você tomar algo que você sabe que está errado, mas que estão implantando aí dizendo que é benefício. Então o que acontece? Você vai lutar e fugir até onde o seu poder de fugir alcançar. Mas se chegar no limite de alguém obrigar você a algo extremo, que você sabe que é para destruir, obrigou. E algo vai tirar o efeito do veneno que colocou em você. Eu tenho 100% de certeza. Meio termo. Isso aqui não é fake news, isso aqui é a verdade. Agora, o que vai acontecer? Nós que conhecemos agora a verdade. Porque, gente, está muito nítido. Lá no passado, ele transmitiu a verdade. Ele disse assim, vou falar do jeito que está na Bíblia. Quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, virá o fim. Mas de qual evangelho que ele estava falando? Desse que prega nas religiões? Lógico que não. Esse evangelho que prega nas religiões não existia naquele tempo. Pode ver que as religiões pregam Jesus, que o J não existia lá. Prega Jeremias, que lá nem Jeremias tinha, porque como Jeremias, lá nos ensino original, não existe J até hoje. As escritas originais, elas foram escritas em hebraico. Existia um povo hebreu que falava aramaico, mas no aramaico também não tem J. Até hoje nem o hebraico tem J. Então, naquele tempo, não existia nome Jeremias, não existia nome Jesus, não existia nome Jeová, não existia nome João, Judas, não existiam esses nomes. Esses nomes foram inventados pela Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas do Pai nas alturas. Olha, o Apocalipse mostra bem claro isso, o Apocalipse 17, de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia, a Igreja Católica. Eles trocam os nomes originais por nomes inventados por eles. Por exemplo, o Papa anterior, João Paulo II. Mentira. É uma mentira. Ele nasceu na Polônia e o seu nome é Karol Wojtyła. Eles trocam o nome, Mas para que troca o nome? À toa não é, de graça não é que estão trocando o nome, enganando o povo. Porque o nome identifica, o nome personaliza, o nome é superior a você, porque o nome identifica você. Se você sem seu nome, você não vale nada. Você sem o seu nome, você não viaja, você não abre uma conta no banco, você é um Zé Ninguém. Aí tem pessoas que dizem, mas o nome não tem importância, então chega numa casa com sede e pede um copo de sal para você ver o que vai acontecer. Você trocou o nome. Sua sede vai aumentar ao invés de abrandá-la. Como é que o nome não tem importância? O nome identifica o objeto, assim como identifica as pessoas.
E nome próprio não pode traduzir. É crime traduzir nome próprio. Nome próprio pode se transliterar. O que é isso? Você pega o som de um país e põe dentro do outro país e pronuncia no linguajar daquele país sem mexer na sua identidade. Então, como o nome que construiu todas as coisas, o ser que construiu tudo, é o representante dele, Satã escondeu o nome, dizendo que é porque o nome era muito forte para não se blasfemar do nome. O pai me fez saber mentira. Como é que você não pode saber e pronunciar o nome do teu pai? Você não está vendo que está errado? Satanás colocou isso na cabeça do povo judeu, do povo hebreu. Que é porque o nome era muito forte para não blasfemar do nome. E a Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas, quando o Messias nasceu, ela dominava o mundo da época. Quando o Messias nasceu, a língua mais conhecida do mundo da época era o grego. Hoje é o inglês. As missas católicas, até o ano 525, eram celebradas no grego, depois que foi para o latim, que é a língua do Papa. Certo? Depois para vir para o nosso português. Então daí, por exemplo, lá em Israel, fala hebraico. Hebraico é composto de 22 consoantes, não tem a consoante J até hoje. E daí, como Jeová, Jeremias, João? Sem lógica. Pode ver que a mentira é tão grande que lá em Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, diz que Saulo de Tarso ia no caminho de Damasco perseguir o povo do Altíssimo. Quem era Saulo? Um cidadão hebreu, conhecia o hebraico ao pé da letra. Essa Bíblia diz que ele era formado aos pés de Gamaliel, que vocês chamam de Gamaliel, tá? E aí, ele era um homem letrado, só que ele era cidadão romano. E lá em Roma, ele era alta autoridade, ele pegava a carta dos romanos para perseguir o povo de Yahweh. Ele perseguia o povo que levava a verdade. Aí foi aonde ele, em Atos 26, 14 e 15, ele encontra-se com Yahushua no caminho de Damasco. E se você ler lá em Atos 26, versículo 14 e 15, na Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, quando ele encontra com Yahushua, ele viu o clarão de luz, ele caiu por terra, junto com o pessoal que ele estava com ele, e ele ouviu uma voz que ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu? Ele: eu sou. Aí colocaram lá: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas como? Primeiro, que Senhor é Baal. E Jesus, sem lógica, que no hebraico não existe J até hoje. E lá em Atos 26, versículo 14 e 15, diz que Saulo, ele ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz que ele ouviu uma voz que falava em hebraico. Se a voz falou em hebraico, como falou Jesus? Sei lógico, no hebraico não tinha J, não tem até hoje. Está aí a mentira de Roma na cara. Só não enxerga se estiver cego. A voz diz: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Só que a Igreja Católica troca as missas católicas. No hebraico não tem J, as missas católicas até o ano 525 celebradas no grego. No grego também, até hoje, não tem J, porém, gregos e romanos muito unidos, eles pegaram o Deus dos romanos. O romano tem Deus para tudo quanto é lado. O Deus dos deuses da Igreja Católica Apostólica Romana é Júpiter. E o Deus dos gregos, que adora mais de 33 mil, é Zeus. Eles pegaram o J de Júpiter, o Ieso. Cumpriu-se o que está escrito lá em Armial, conhecido como Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Eu era como um manso cordeiro levado ao matadouro. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança ou memória do seu nome. Mataram o Messias, consumir os frutos, verdadeiros ensinamentos, e banir o nome dele da face da terra, e não deixaram nem lembrança do seu nome.
Mas qual a prova ali que o nome ali nessa passagem, a árvore ali é o Messias? E ao Hanã, conhecido como João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, ele é a árvore. Cortaram e lançaram fora da terra dos viventes e não deixaram nem lembrança do seu nome. Satanás, ele procurou banir o nome do Pai da face da terra e o nome do Messias, porque no nome do Messias tem o nome do Pai. Por isso que é só um nome que salva, Yahweh, é o nome do Pai. O Messias que recebia as mensagens e transmitia ao povo levava o nome do Pai consigo, Yahushua, Yahweh salva. Os profetas, muitos deles levavam o nome, os que não levavam os nomes levavam o título do Pai, que é Ul, que é Supremo. No caso de Daniel, Dayanul, eles mudaram, trocaram para Daniel, tirando a verdade e plantando a mentira. Yahushua, Yahweh Supremo, Shua salva, Yahweh salva. João, não tem J, Yahweh Hanã. Eles se plantaram, eles mudaram. João Paulo II, nunca. Carol Wojtyla. Bento XVI, nunca. Josep Ratzinger. Papa Francisco, nunca. Mário Jorge Gregório. Gente, é uma catástrofe essa Igreja Católica. É o cúmulo dos cúmulos. E as demais entidades religiosas, filha delas, tudo farinha do mesmo saco. Então, Yahushua disse naquele tempo, quando o evangelho do reino for anunciado em todo o mundo, então virá o reino. Quando esse evangelho do reino, o que ele diz? For anunciado em todo o mundo. Aquele evangelho que ele estava falando, não é esse que está nas igrejas. E aquele foi escondido pela Igreja Católica, para que o povo não salvasse. Aí o Pai agora, de forma automática, está trazendo a mim a verdade, o mesmo evangelho que era anunciado naquele tempo, para me transmitir. Lá tem uma passagem que diz que a figueira, quando a figueira brotar, quando vê a figueira brotar, vede que está próximo o verão. Assim, quando vedes essas coisas, sabeis que está próxima a vinda do Filho do Homem. Será que o Juarez não é esse Filho do Homem? Sim, é. Passei pela terra 16 vezes, essa agora é a 17. E a mesma história do passado se repete agora. Olha a história de Abraham. 3 mulheres. Se repete agora, 3 mulheres. Eu tinha que passar 37 com uma, 3 com outra, para completar os 4. E agora vem a Sara, que é a mulher da promessa. Da Sara que nasce Isaac. E algo que Isaac. Tá? E observa que no passado, quando Yahweh prometeu um filho a Abraham, Sara já não tinha mais o costume das mulheres, não menstruava mais. E aí ela deu risada, porque a mulher velha, ela era velha. E aí essa mulher agora vai ter um filho, ela deu risada, porém Abraham não duvidou. Tá. E agora a mesma coisa. A Sara agora foi feito nela uma laqueadura aí. E ela vai ter que ter um filho agora, tá? Mas como? A mesma situação. Parece que é impossível. Mas existe algo que Yahweh não possa fazer? Será que Isaac não vai nascer agora? Ou eu sou louco? Ou eu sou doido? Será que essa mulher não vai engravidar e vai nascer o Isaac para cumprir a promessa? Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer ou não. Tá. Agora vamos lá. Dayanul ficou 21 tempos, que o povo chama de dia, sem colocar comida na boca. Quando o mensageiro chega a ele, diz: sela o que você viu, porque isso é para o fim dos tempos. Fim do tempo. Fim do tempo, e que tempo? Fim do reino de Satanás. Agora chega no fim do tempo, o pai me manda ficar 21 tempos sem colocar comida na boca. Não é o mesmo? A mesma história se repetindo. Noá,
Anunciou o povo para parar com a bagunça que eles estavam fazendo, senão o povo ia perecer. Agora a mesma coisa. O povo não ouviu ele e foi para a escuridão. Apenas 8 pessoas se livrou das águas do dilúvio. Daquela inundação, que essa história do dilúvio tem muita mentira também, tá? Mas houve algo. Tá. Mas agora, aparece o Juarez aqui anunciando. Tá. A maioria não vai acreditar. Vai repetir a história. José do Egito, vou falar do jeito que vocês entendem, o nome é Al-Hussaf, foi vendido pelos irmãos, foi desprezado e tal. A mesma coisa aconteceu comigo. Fui preso. José do Egito foi preso. Saiu da prisão para ser governador do Egito. Eu vou sair da prisão para ser governo do mundo. Como será esse governo? Eu vou explicar. Como se dará isso? Eu vou explicar. Ah, mas o Juarez não tem capacidade, não sei o que ele bem quiser. Inclusive, eu falo assim, eu estudei 4ª série, eu estudei só até a metade do ano, tá? Não concluí. Tá? A pobreza era tanta que eu não consegui terminar o bem que eu queria. Tá? Eu não estudei 4ª série total. Não, estudei mais do meio do ano um pouquinho e abandonei o estudo por causa de condição financeira que eu não tinha. Agora o pai pega um homem desse tipo aí para governar o mundo, imagina. Agora, contesta aí para ver se isso não vai acontecer. Você que é crítico, que gosta de meter a língua, meter a boca, fala à vontade. Para depois você quebrar a cara. E vir chorando. Quem é você para levantar contra o Ser Supremo? Ele faz o que ele quer, do que é dele. E daí? Aí eu estou inventando uma história. Tem algo que eu vou falar aqui nessa live. Essa live é surpresa, tá? Tem algo aqui que é surpresa que eu vou falar nessa live, tá? Estou inventando uma história, não. Vamos aguardar. Ô, meu caro Bismarck, chama mais alguém aí na sala aí. Ricardo Armando da Angola. Pode clicar no seu microfone, está liberado para falar. Ricardo. Pode prosseguir, Ricardo. Olá a todos que estão na sala ouvindo e apreciando nosso irmão Juarez C. Vital. Daqui fala Ricardo Armando de Angola. Seja bem-vindo, meu irmão. Para nós é um prazer recebê-lo aqui junto conosco. Sinta-se à vontade. Agradeço, meu irmão Juarez. Quero partilhar aqui uma pequena experiência que eu tinha há 2 tempos atrás. Um momento atrás eu sempre me perguntava quem é o Messias. Eu quero saber quem é o Messias. E alguns tempos atrás, enquanto eu comia, de repente surgiu assim na minha cabeça, não sei como, surgiu na minha cabeça, Juarez C. Vital é o Messias. Eu não acreditei. Eu disse, uau, Juarez, Messias? Aí deixei para lá. Então, o mesmo pensamento que eu tinha, a mesma ideia que eu tinha surgiu. De novo, Juarez C. Vital é o Messias ao qual você perguntou. Eu disse, uau, então louvado seja Ser Supremo, Altíssimo Yahweh. Ô, meu querido, com todo respeito a você, quando você fala uau é o nome de um demônio, tá? Certo. Prossegue. Sim, me agradeço, certo. Eu fiquei espantado. E ali vou passar o microfone para a minha irmã para falar aqui algo importante. Pois não, irmão, fica à vontade. Olá, nosso querido Juarez. Pois não, para nós é um prazer receber você aqui conosco. É um prazer em ouvir você.
e saber que o autismo está trabalhando forte aí no país de Angola, como também nos demais países do mundo. O único país no mundo que me falaram que o meio de comunicação não atinge é a Rússia, que eles fecham o cerco para as pessoas não atingir lá. Mas chegou ao meu conhecimento que até o Putin já assistiu um vídeo meu. E vários russos estão assistindo os meus vídeos lá na Rússia. A obra do Pai ninguém segura. Não é Putin, não é ninguém que vai conseguir segurar as fronteiras, porque o autismo penetra onde ninguém consegue penetrar. Vamos lá. Prossiga. Ok, que assim seja. Que assim seja. Ok, rapidamente, não me apresentei, eu sou o Ricardo Caballo e temos partilhado a mesma mensagem que o nosso querido amigo Juarez tem levado para todos os povos, línguas e nações. Eu vou partilhar aqui algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tive a experiência de 2 vezes me ausentar do corpo carnal. Como não sei, só o Altíssimo sabe, mas eu me ausentei 2 vezes. Depois de ter essa experiência, eu partilhei com meu querido amigo Ricardo Armando, que também ver uma irmã contar o mesmo sonho, e o nosso querido amigo Juarez havia publicado. Ele voltou até comigo e disse, não, eu acredito. Foi essa experiência que passei, mas também durante a minha infância eu pude ter vários sinais. Um dos maiores sinais que eu tive na minha vida ou na adolescência foi que parece que eu pegava uma cerveja ou alguma coisa e lá veio uma voz e disse que tu não estás nesse mundo para estas coisas. E eu não consegui entender, fiquei um bocadinho assim, não era a altura de eu entender certas coisas. Então, deixei as coisas rolando. Foi, ficamos durante muito tempo nas gaiolas, que são as igrejas. Também, dentro das igrejas, eu ocupei cargos, não é? Fui diácono, fui secretário de igreja, um pouco seria pastor, mas pelos sinais que eu já disse aqui no irmão, alguma coisa não batia certo. Foi quando eu passei a me afastar um pouco mais das igrejas e fazia estudos de forma isolada. E nesses estudos que eu fui fazendo de forma isolada, num belo dia à noite, acho que eram 19 meu caro precioso irmão, só um momentinho. Meu irmão, só um momentinho. No momento que eu estou fazendo uma correção ao irmão, na verdade não é bem ao irmão. Aí essa correção serve para todos que estão me ouvindo. O irmão disse um belo dia. Belo vem de Belzebu. Essa palavra é maligna. Belzebu é um demônio. Correto. E quando houve um tempo, não é, que eu ia vendo algumas coisas no YouTube e lá vejo o primeiro vídeo, não é? Eu olhei, este senhor barbudo, quem é? Eu disse, não, deixa ainda entrar para ver alguma coisa. E quando eu entro, ouço logo e fiquei assustado, disse, não. Agora achei a verdade que eu tanto procurava. E daí corri logo, chamei o meu amigo Armando Ricardo, ficamos partilhando, lhe mostrei, ele também teve algumas dúvidas. Eu disse, vamos pedir ao Altíssimo, porque eu tenho certeza que a verdade está aqui, é esta verdade que o Altíssimo nos conduziu a encontrá-la. Não vou ser longânimo, acho que vou parar por aqui e que o Altíssimo continua a nos dar força. Que assim seja. Um abraço, meu irmão, a você e a todo o pessoal do país de Angola.
Eu vou ler aqui no livro de Dayanul, conhecido como Daniel, Dayanul, capítulo 5, versículo... Louvado seja meu Yahweh. Capítulo 5. Ou melhor, capítulo 7, versículo 25. Dayanul, capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os puros, aqui eles escrevem santos, os puros do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas tuas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Observa. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem proferirá palavras contra o Altíssimo? Satã. E destruirá aqueles que colocam os santos, ou seja, aqueles bem-intencionados que querem viver na verdade, que pertencem ao Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de tempo. Ou seja, o povo que pertence a Yahweh foi entregue nas mãos de Satã por um tempo e metade de tempo. No versículo 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. E o seu reino será um reino infinito, aqueles que é eterno, e todos os domínios o servirão, e lhes ordenarão, obedecerão. Olha só, vou repetir. Eu vou repetir toda a passagem, gostaria que vocês prestassem atenção, porque é seríssimo o que eu vou dizer aqui, tá? Versículo 25 do capítulo 7, de Dayanul, conhecido como Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá aqueles que escrevem os santos do Altíssimo, ou seja, os puros, o povo do Altíssimo, certo? Destruirá o povo do Altíssimo, escrever santo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo, ou seja, vão ser entregues não por toda a vida. Versículo 26, mas o juiz estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. Eles quem? Para destruir e para o desfazer até o fim. Escolhe, presta atenção. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do Altíssimo, aqueles que é santo, do Altíssimo. O seu reino será um reino, aqueles que é eterno, infinito, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Veja bem. Satã cuidou em mudar as leis e os tempos, ou seja, ele implantou o reino dele, do jeito dele, mas o Altíssimo implantou aqui no meio desse povo, um povo para fazer o trabalho. Lá nessa Bíblia adulterada, diz que é 144 mil que não se contaminaram com mulheres. Esses 144 mil eu não afirmo, sei que é um número de pessoas, quantos eu não posso afirmar. Sei que Yahweh infiltrou em nosso meio aqui pessoas que nasceram em corpos carnais para fazer um trabalho mundial. Que trabalho é esse? Se você assistiu o vídeo Um Paraíso na Terra, lá está bem nítido qual é o trabalho que nós vamos ter que fazer. Tá. Mas você pode me perguntar, mas o reino de Satanás vai ser tirado agora? Vai. De que forma? As pessoas agora nós vamos anunciar, olha o que a Yahushua disse, quando o evangelho
Vou falar do jeito que está lá. Quando essa mensagem que eu estou anunciando chegar em todo o mundo, então será o fim. Mas o fim do quê? O mundo é infinito, o mundo nunca vai acabar. Tem pessoas que falam, é o fim do mundo. Não, o mundo é infinito. Isso aqui não vai se acabar nunca, o mundo não. Vai ser o fim do reino de Satanás que seria implantado no mundo. Naquele tempo, Yahushua já dizia, o mundo jaz no maligno, ou seja, Satanás está governando desde aquele tempo. Só que agora ele foi ampliando o engano dele de várias formas e em vários patamares. Mas como vai ser tirado o reino dele agora? Quando o evangelho do reino, esse evangelho que é do reino, foi anunciado em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, aqueles ensinamentos que Yahushua estava transmitindo, seria transmitido no fim dos tempos. Porém, Satã escondeu os verdadeiros ensinamentos, implantou a mentira, o assolador, sobre as asas do assolador veio a abominação, veio o engano. O assolador é Satanás. Ele veio, voou e ingeriu em cima, na cabeça das pessoas, o engano. Implantou. Aí ele escondeu a verdade. Aquele evangelho do reino lá. Escondeu. Agora o Pai trouxe o evangelho do reino a mim e eu estou anunciando a vocês. Aí vai ter as pessoas que vão aceitar essa mensagem. Porém, você não precisa obrigar ninguém a nada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. A pessoa que é para vir, ela vai ouvir e já vai aceitar. Não fique quebrando a cabeça com ninguém, você está perdendo tempo. Tá? Apenas sua obrigação é lançar o pão sobre as águas e deixar o resto não é com você, é com o Yahweh. Certo? Aí o que acontece? O que acontece? O que acontece é que a mensagem agora brotou. Quando a figueira brotar, sabeis que está próximo o verão. A figueira é a mensagem que eles esconderam. E agora ela brotou. A mensagem verdadeira. Aí as pessoas que vão aceitar essa verdade vai permanecer vivos sem morrer. Não todas. Porque tem gente que não vai suportar as tribulações, por isso vai ser tirado pelo caminho. Mas aqueles que aguentar firme não vão morrer. Os que são velhos vão ser renovados e vão permanecer aqui por um longo tempo num sistema novo que será implantado pelo Pai Yahweh. Vai ser modificado tudo, porque Satã mudou as leis e os tempos. Por exemplo, o Pai fez o tempo claro e o tempo escuro. Aí Satã inventou o dia de 24 horas, ou seja, um diabo que governa 24 horas. No lugar de diabo teria que ser tempo. Se você somar o 24, vai dar 2 e 4, 6. Satã implantou o número 6, que é o número dele. Pode ver que nos mercados está 99, 10, 9,99. Por que não é 10? Porque tem que implantar o 6 dele. Certo? Então ele implantou o 24. O tempo, Yahweh me mostrou que não é 24, é 25, que é o 7, que é a minha posição. Satã botou na posição dele, botou o 6. Certo? Eu disse na live passada, a posição de Satanás é o 6, a minha é o 7 e de Yahweh é o 10. Por que Yahweh é o 10? Porque ele é número 1. Ele é o primeiro em tudo. Aí o 0, 0, 0, 0 é infinito. Aí vai o infinito, o número de Yahweh. Certo? A minha posição é a 7ª. A de Satã é 6. Então o tempo claro seria, o correto é o tempo 12h30. Não seria 12 horas. 12h30 seria o tempo claro. Com 12h30 à noite, daria 25. Quem me mostrou isso foi Yahweh. Quantos meses seria o ano? 10 meses. O pai me mostrou, Satã foi que mudou e botou 12. Quando vou falar do jeito que você entende, quantos dias, quantos tempos que você chama de dia seria um mês? 37. Aí o ano, ao invés de dar 366, olha o 6 dele aí, 66. 370 tempos. Aí você soma o 3 e o 7, 10, o número de Yahweh. Satã pegou e botou o dele, 66, 365 dias. 365, 6 horas.
encaixando 6. Certo? Então, vai ser mudado tudo, vai voltar ao que era o original, quando nós governarmos. Ah, mas quem vai tirar esse governo de Rassatã? Rassatã por si mesmo vai se destruir o seu reino. Os políticos vão começar a matar uns aos outros. Eles estão inventando agora, vai vir enchentes no mundo, vai vir catástrofes no mundo, mas quem vai trazer essas enchentes aí, algo? Não. Eu já estou sabendo que os seres satânicos, eles estão querendo jogar algo no mar para o mar levantar, para inundar todas as beiras das praias. Estou sabendo disso. Aí quando vem uma inundação, é que Yahweh está castigando o povo. Rassatã. É vulcão, é Yahweh que mandou o vulcão, Rassatã. Yahweh é bondade, gente, é que está tudo camuflado, está tudo enganado, o povo está enganado. Daí o que acontece? O ano 370 tempos, que o povo chama de dia, 3 e 7, 10. O número de Yahweh, que é o 1. E aí o 0, 0, 0, 0 infinito. 1 hora, 60 minutos, ó, o 6 de Satã, seria 70 minutos. Tá? Ele tirou o 7 e baixou para o 6, montando o reino dele. Desfazendo aquilo que o Pai fez. Mudaria, cuidaria, mudar as leis e o tempo. A lei e o tempo mudou tudo. Que o Altíssimo fez o mundo em 6 dias, no 7 descansou. O Pai lá em cima não cansa. Tá? Ele festejou. O 7º tempo é delicioso. Ele deu como repouso, como alegria, algo gostoso distribuído sobre o povo no 7º tempo. Por isso que nós vamos ficar na peregrinação aqui até o final do 6º milênio. No 7º estamos descansando. Descansando não, descansar está errado, repousando. Observe a palavra descansar, ou seja, descansar 10. Está errado. Inclusive eu fiz um cântico aí, eu não sabia. Vamos descansar, não, vamos repousar. Então tá, mudou tudo e vai voltar ao que era. Se você me perguntar hoje, Juarez, qual seria a prisão máxima de um preso se você tivesse hoje no governo, seria 30 anos? Não. Porém, não gosto de falar para você quanto tempo, senão eles vão copiar. Mas Yahweh já até me passou. Yahweh já está me preparando para o reino, porque quem vai passar as normas vai ser Yahweh, eu não tenho capacidade. Mas Yahweh vai me preparar para um governo futuro. Mas Yahweh vai governar, Juarez vai governar esses políticos que estão aí? Não. Quando foi implantado o reino, esses políticos já foi tudo para o saco. Pastor ladrão, padre ladrão, político ladrão, prefeito, sei lá. Quem é ladrão não vai entrar no reino não, gente. Feiticeiro, macumbeiro, ladrão, não vai entrar no reino. Esse povo vai ser tudo destruído agora. Vai vir uma mortandade feia no mundo. Aí vai ficar só nós. Aí quando ficar nós, o Juarez vai reinar sobre vocês. Junto com vocês. É assim, não é nem contra a pessoa. Não é que o Juarez vai ser o presidente da República, não é assim. Não. A coisa é séria, vem vindo coisas pesadas no mundo. As mentiras vai além dos limites. Eu vou citar algo aqui que vai chocar. Não posso fazer nada. Tá? É algo forte, seríssimo, o que vou citar aqui nessa live. Mas antes, ô Bismarck, chama mais alguém aí da oportunidade. Ok. Fernando Mendes de Angola. Pode prosseguir, por favor. Tá baixo o seu microfone. Tá baixo o seu microfone, meu caro. Agora tá ouvindo? Sim, aqui sim. Pois não? Pode prosseguir, meu irmão. Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade. Agradeço. Olá, gostaria primeiro cumprimentar a todos, irmãos em Yahweh, dizer que é uma grande alegria
estar aqui e poder falar convosco. Esperei tanto por este momento e acho que hoje chegou, não é? Dizer que eu estou aqui já conhecendo o Paiabo já há um bom tempo, já desde o ano de 2019. Eu e a minha esposa, né, nós conhecemos o pai no ano de 2019, por intermédio dos vídeos do irmão Juarez, né? Também passamos pelas religiões, tivemos um longo período dentro das religiões e também não víamos nada bom nas nossas vidas. Aquele sistema, na verdade, aprisionava as nossas vidas. Então, como nós já éramos pessoas um pouco curiosas, de pesquisar mais sobre algumas coisas, isso até trouxe-nos um grande problema dentro das religiões, porque a gente contestava aquilo que a gente via, achávamos que aquilo era algo, havia algo aí que não estava a acontecer bem, então nós contestávamos. E prova disso é que, em função desse contestamento, lá dentro do sistema queriam silenciar-nos, dar-nos alguns cargos dentro da denominação. Inclusive, eu na altura tinha 21 anos de idade e já me deram o cargo de diácono. Eu achei isso estranho porque eu achava que dentro da denominação dos diáconos eram pessoas que tinham uma certa idade. Então isso surpreendeu-me, mas com o passar do tempo, né, inclusive a minha esposa foi a primeira a encontrar o vídeo do irmão Juarez, depois partilhou comigo. A princípio também, primeiro vimos o vídeo do Nilson Ferreira, né? Ficamos aí andando durante um mês até isso, mas quando fomos investigar, ela viu. O microfone do irmão ficou baixinho agora. Foi embora o microfone do irmão, não estamos ouvindo mais. Fernando, aproxima-se do seu microfone e fala um pouco mais alto, por favor, porque está baixo aqui para nós. E agora está melhor? Agora sim. Agora? Sim, como eu ia falando, né? Depois de muitas pesquisas na internet, encontramos o vídeo do irmão Juarez e de lá para cá temos ouvindo, acompanhando, temos todos os vídeos publicados pelo irmão Juarez nos nossos aparelhos e a cada tempo que passa nós vamos ouvindo e vamos, né, crescendo em conhecendo a verdade e dizer que estamos firmes em algo e queremos continuar assim até as coisas se resolvam. Era isto que eu tinha a dizer aos irmãos e agradeço a oportunidade. Ok, meu irmão, para nós é um prazer. Um abração a você e aos demais. Vou ler agora no livro de Uve, conhecido como Jó, capítulo 5, versículo 7. Vou começar no versículo 6. Jó, capítulo 6. O nome original é Iuve, a Igreja Católica trocou para Jó. Como já disse, eles trocam os nomes. Porque do pó não procederá, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Versículo 7. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Versículo 8. Mas quanto a mim, eu buscaria a Yahweh, aqui escreve Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Versículo 9. Ele faz coisas tão grandiosas que se não pode esquadrinhar, e tantas bênçãos que se não podem contar. Aqui eles escrevem maravilha. Maravilha é uma deusa satânica. Versículo 10. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Versículo 11. Para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Versículo 12. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Versículo 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Versículo 14.
eles de dia, que escreve dia, encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite. É pesado, hein? Versículo 15. Mas ao necessitado livra da espada. Observa. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há, versículo 14, versículo 16, assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Versículo 17, eis que bem-aventurado é o homem a quem a Yahweh castiga. Olha só. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Yahweh castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. E aí? Versículo 18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Isso aqui está tudo invertido. Só que se eu for explicar isso aqui de forma detalhada, vai tomar um longo tempo. E eu tenho outro assunto aqui que eu quero falar. Porque ele faz, vamos lá, versículo 19. Em 6 angústias, olha, em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Ó, observe esse versículo. Em 6 angústias, ou seja, em 6 milênios de angústia, te livrará, e na 7ª o mal não tocará mais em ti. Vamos entrar no 7º milênio e vamos ficar livres de tudo quanto é tranqueira de Satanás. Eu sei o que falo, tá? Pessoal, eu vou fazer aqui uma mistura profunda em algo que eu resolvi contar para vocês. Como está se aproximando o 7º milênio e como vai ser destruído todo o reino de Satanás, eu terei que estar passando para vocês as mentiras que colocaram na Bíblia. A Bíblia tem mentiras de Gênesis a Apocalipse. É um livro feito na finalidade de colocar o povo na perdição e que o povo nunca mais pudesse sair do laço satânico. A Bíblia é um livro, um laço maligno. Eles consumiram a verdade e implantaram a mentira e fizeram o povo abraçar a mentira de jeito que o povo não ia ter mais condições de sair da mentira e viver na mentira por toda a vida. E o pai, pela sua grande bondade, pega o Juarez, aí pega o mensageiro lá em cima para me passar a verdade e me usar para passar o povo. Aí vem uma história aí profunda, esquisita. Diz que Moisés tirou o povo do Egito. Vocês conhecem essa história de cabo a rabo, que é o que mais as igrejas pregam, essa história de Moisés. As religiões pregam que Moisés tirou o povo do Egito. Eu não vou entrar em detalhes que eu não quero tomar muito tempo. Que Moisés atravessou o Mar Vermelho, aí que o mar abriu, que o povo ficou apavorado, que chegou, que o povo de Faraó vinha vindo atrás, né? E chegou, deparou com o mar, e que daí diz que Moisés clamou e que o mar abriu e o povo entrou no mar, passou em seco ali, que fez uma muralha de um lado e outro e o povo passou. E que as carruagens de Faraó, quando o povo estava saindo do outro lado, entrou dentro do mar e o mar tampou e matou tudo. Tudo isso mentira. Não teve Moisés nenhum que tirou o povo do Egito. História inventada. Moisés, não estou dizendo que não existia um homem no mundo que chamasse Moisés, não estou dizendo isso. Mas que foi usado um homem por nome Moisés para tirar o povo do Egito é mentira.
Foi usado um homem para tirar o povo do Egito, mas não foi Moisés. Ué, como é que é isso? Uhum. Não sabia disso não, tá? Quem me mostrou isso foi Yahweh. Como é que é o nome de Josué? O povo chama de Josué, vocês sabem? Você sabe? O nome não era Josué, o nome era Yahushua. O nome Josué é Yahushua, inclusive os estudiosos aí falam isso. Quem tirou o povo do Egito? Yahushua. Inventaram uma história que Moisés dizia que não sabia falar. E aí que Yahweh falou, olha, então não tá o teu irmão ali, o Arão, pega ele para falar. Se inventaram. Não é Arão eloquente? Mentira. Mentira. O que aconteceu ali foi o seguinte. Quando Yahweh falou com Mehushua disse assim, olha, mas eu sou incapaz. Não digas que tu és incapaz, eu colocarei palavras na tua boca, eu vou te usar para você tirar o povo do Egito. A mesma coisa aconteceu de novo, Yahushua lá, que o povo chama Jeremias, ali era Yahushua também, tá? Ele disse, eu não sei falar, eu sou uma criança, colocar lá, né? Essa palavra criança também está errado, tá? Observe a palavra criança. O que é ança? Vômito. Criar ânsia, criar vômito. Criança. Menino. Você é uma criança. Um bebê. Bebê? O que é bebê? O que você bebe? Água. Leite. O meu bebê, será que está certo? O meu menino pequeno, que nasceu agora, o meu recém-nascido, aí está certo. O meu bebê? Vou chamar a criança de bebê? Ou criança, menino de bebê, isso é o cúmulo, tá? Eu sei disso faz tempo, tá? Só que fique quieto. O meu menino recém-nascido, aí sim, o meu menino de 1 ano, o meu menino de 2 anos. É igual a palavra mesa também é maligno, tá? Que eu estava citando aí. Tem que ser o primeiro tempo do ano, segundo tempo do ano, terceiro tempo do ano, quarto tempo do ano, quinto tempo, sexto tempo, sétimo tempo, oitavo tempo, novo tempo, 10º tempo do ano. Primeiro tempo da semana, segundo tempo da semana, terceira semana, quarto tempo, quinto tempo, sétimo tempo da semana. O tempo do ano, porque do tempo se faz tempo, o tempo é infinito, por isso que é tempo e metade de tempo. Do tempo se faz tempo, inventaram o dia. Cada dia da semana é um ídolo, tá? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo, segunda, terça, tudo nome de ídolo. Tudo maligno. Os meses também é a mesma coisa. Agosto, César Augusto, junho, Júlio César e vai. Janeiro de Jânio, tudo maligno. A Satã mudou a lei e o tempo, mudou tudo. Então, Yahushua tirou o povo do Egito. Também a história do povo do Egito não é nada do jeito que conta, tá? Levou para uma terra prometida e tal. Não, tirou eles de lá e levou para outra terra. Não que aquela terra era prometida. A prometida nós vamos entrar nela lá. E eu já estou aqui, tá? Porém, ainda está o governo de Satã aqui e esse governo vai ser tirado. E nós vamos reinar aqui. E as demais nações? As demais nações servirão a nós. Chegará um tempo que cada nação vai viver no seu país, sem poder contaminar com as demais nações. Nós fomos escolhidos para ser o exemplo das nações, porque todos os povos vão voltar para cá. Porém, cada um vai viver no seu país de origem, com a sua língua, com a sua cultura. Vamos poder morar no país deles? Não. Cada povo vai ter que viver no seu país de origem. E ela não aceita bagunça.
Olha, tem uma coisa que eu faço aqui, eu faço vistas grossas, e ela não aceita nem você plantar milho misturado com arroz, uma abóbora, mandioca, não sei o quê. Nem isso, eu faço, tá? E ela me mostrou, falou, faça vistas grossas, toca, deixa assim mesmo. Mas, se você pegar lá no Velho Testamento, mostra isso aí, tá? É que o povo não conhece Bíblia. Você não podia fazer um plantio de milho misturado com outras lavouras. Onde é milho, onde é mandioca, onde é feijão, onde é arroz, tudo separadinho. E é organizado. A Satã fez bagunça em tudo. Fez enxerto nas plantas, tudo, ele bagunçou tudo. Tudo. De literatura, de tudo, bagunçou tudo. Vivemos no mundo da bagunça. Mas hoje eu vou continuar plantando, sim, misturado, por enquanto, sim. Porém, quando for tirar do reino, aí sim, a gente vai parar com isso. Mas por enquanto não vai ter problema você ficar plantando aí, porque já está assim, deixa. Mas vai chegar uma hora que vai mudar, tá? E é organizado. Então, Yarmial falou assim, mas eu não sei nem falar. Eu colocarei palavra na tua boca. Yarmial, que você chama de Jeremias. O mesmo Yahushua. Quem é Abraão? O mesmo Yahushua. E ao prometer um reino a Abraão, e prometer um reino é Yahushua mesmo, é a mesma pessoa. 17 vezes. Oh, você que é crítico aí, critica à vontade, tá? O que eu estou falando aqui. Mete a boca, fala. Fala que eu estou falando besteira, fala que eu sou bruxo, fala que eu sou mulherengo, homem de puteiro, ladrão, assassino, inventa de tudo aí. Embora eu nunca matei ninguém, mas fala também que eu sou ladrão, que eu sou assassino, fala. Inventa de tudo aí. Você quebrar a cara depois. Mete a boca. Eu estou seguro, meu cara, tá? Não tem ninguém no mundo mais seguro que o Juarez Cardoso Vital. Não. Por enquanto, tá de leve, tá? Tá de leve. E eu tô levando as coisas de leve, tá? Mas vai chegar um momento aqui que esse Juarez vai receber poder, tá? Poder que ninguém no mundo vai receber igual. Eu sei, tá? Vai chegar um momento na minha vida que se eu quiser fazer descer fogo lá de cima, desce, tá? E ela já me mostrou. E ela vai entregar poder total em minhas mãos. Ainda não entregou não, tá? Mas vai entregar. Aham. Estou inventando não. Você duvida? Espera. Fica aí me criticando aí, depois você vai ver o que vai sobrar para você. Você com suas próprias pernas. A língua, uma hora eu vou fazer uma live só falando sobre a língua. A língua é um problema sério, tá? Quem domina a sua língua do mal, sábio é, tá? A língua, se você não vigiar, é um pequeno membro que incendeia a floresta inteira. Tá? As pessoas não têm capacidade de interpretar as coisas e ficam metendo a língua em coisas aí sem saber o que está falando. Depois, se vê em maus lençóis, e aí? Como é que fica? Porque está tudo registrado lá em cima, vai ter que prestar conta. Como é que fica a situação? Então, meus caros, Iahu tem uma parábola que diz que ele tinha 100 ovelhas, o cidadão tinha 100 ovelhas. Ele deixou as 99 e foi atrás da uma que se desgarrou. Yahushua, ele passou por aqui várias vezes. Tá. Yahu Abraham será colocado como o pai das nações e a Sara como a mãe das nações. Em breve eu irei apresentar a Sara a vocês. Estou aguardando as vestimentas. Tem a foto das vestimentas aí no celular por aí? Vou mostrar a foto das vestimentas para vocês. Vocês querem ver? Hã? Eu disse em vídeos anteriores que todas as vestimentas do mundo estão erradas. Porém, as mulheres procuram vestir bem, mesmo essas vestimentas aí, sem mostrar a sua nudez. Os homens vestir bem, sem mostrar a sua nudez. Olha, as vestes aqui. Da mulher, cadê aqui? Vamos lá. Tá aí da mulher. Não está mostrando com nitidez aqui.
Tá legal, igual tá no meu celular. Vamos lá. Usando. As vestes do homem vai ser assim, ó. Vê não sei algum celular que está Eu vou fazendo passando certo? aqui pra Tá, você. tá certo aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, assim é as vestes do homem. Tá. Mulher. Como é que é as vestes da mulher? Aí, essa aí com coisa na cintura, não. Essa não. Essa aqui, ó. Essa aí. Essa tem algo na cintura. Ah, não. Tem. Ó, essa aqui é uma, ó. Mas tem várias cores. Mostra mais cores aí. Passa pra lá. Olha. Vira assim, retinho. Aí. Ó, as vestes das mulheres. Quando eu apresentar a Sara, eu vou estar vestindo a minha veste e ela dela. Ok? Porém, ninguém é nada obrigado a nada. Isso é quem quiser usar. Nós não vamos obrigar ninguém a nada. Isso é quem achar por bem utilizar essas vestes. Vamos ter as vestes reais, tanto os homens como as mulheres, no novo reino. Ô, Bismarck, dá oportunidade de mais alguém aí, Bismarck? Sim. Vanúzia de Goiás. Pode falar, Vanúzia. Só clicar no microfone. Tá liberado. Olá, irmão Juarez. Pois não, minha irmã, seja bem-vinda, sinta-se bem em nosso meio. Fique à vontade. E os irmãos que se encontram aqui também na sala. Alguns tempos atrás, eu tenho dificuldade de dormir. Tenho problema de insônia. Aí eu peguei e comprei a minha roupa de dormir, né? Uma roupa correta e uma mulher que aceitou IAL tem que dormir, né? Aí alguns dias atrás, alguns tempos atrás, eu peguei e comecei a utilizá-la para dormir, né? Só que aí eu tinha percebido que a minha falta de sono de lá para cá tem aumentado, porque eu sempre tive problema de insônia, mas eu conseguiria dormir 2 horas, por exemplo. Depois que eu passei a utilizar a roupa certa, eu não tenho dormido de maneira nenhuma. Aí eu peguei, quando foi ontem, ontem à noite, eu sempre tinha assim na cabeça, depois que eu vesti a roupa, vinha no meu subconsciente assim, você não vai dormir com ela porque tá calor, essa roupa é muito pesada, e ficava assim na minha mente, né? Aí ontem eu vesti ela para me dormir, né? Aí eu peguei e coloquei alguns louvores dos irmãos que tem aí no YouTube, aí eu fiquei a ouvir, né? E aí eu coloquei ali na minha cabeça, naquela hora, que eu ia dormir, né? Que eu ia dormir. Aí eu deitei, né? Conversei com o pai, eu deitei. E ali, deitada mesmo no travesseiro, eu peguei e falei assim, pai, eu quero dormir essa noite, sabe? Aí foi questão de 10 minutos, eu peguei e sonhei, eu tive um sonho. Nisso eu dormi. E eu tive um sonho que disse que eu abri a porta do meu quarto aqui e tinha, do lado de fora da porta, tinha uma escuridão e ali nessa escuridão tinha uma pessoa, ou seja, tinha um bicho ruim ali, tipo um bicho muito assustador, sabe? E nisso eu acordei, abri os meus olhos e a sensação que eu tinha é que realmente Satanás estava aqui dentro do quarto. Aí eu estava deitada aqui na cama, eu estava com uma perna aqui quase na beira da cama. E quando foi de repente, é como se tivesse empurrado as minhas pernas de cima da cama. E nisso eu coloquei assim, sabe? E eu não consegui dormir. E desde esse dia para cá, que eu coloco a roupa certa de dormir, eu não tenho dormido, sabe? Mas onde o pai me fez entender que era Rassatã que não estava querendo que eu dormisse com a roupa na qual o pai determinou para um servo e uma serva dele dormir. Eu queria que o irmão Juarez falasse a respeito disso. Olha, veja bem, essa questão de dormir é profundo. Vou voltar aqui. Veio um irmão aqui para casa, por nome Jandir. Tá. O Jandir tinha um problema seríssimo porque ele queria parar de fumar e não conseguia.
um desejo grande de largar o cigarro, mas não conseguia largar o cigarro. Chegou aqui fumando. Aí chegou o momento, e eu deixei ele fumar, fiquei à vontade. Chegou o momento, eu cheguei a ele e falei, ô irmão Jandir, Yahweh mostrou para mim que só vai entrar no reino agora 7% dos que vão aceitar ele. Mas por que isso? Porque tem pessoas que vão deixar Satanás dominar. Só vão entrar os que vão se limpar. Por exemplo, você fumando, você não vai entrar no reino. Não tem meio termo. Quem está fazendo você fumar é um demônio. Esse demônio é que faz você fumar. Se você não se livrar desse demônio, você não vai entrar no reino. Porque lá não vai ter cigarro, como é que você vai para lá? Você tem que ficar aqui, que você gosta de cigarro. Então você vai para a escuridão, o outro patamar, para depois, você vai para a fila lá, para depois você nascer de novo aqui, aquilo está no vídeo, um paraíso na terra. Então você tem que tomar uma decisão, é sim, sim, não, não. Ou você abandona tudo, ou você vai ficar para trás aí. Eu falei, olha, Yahushua mostrou que o segredo para vencer certos seres satânicos, jejum. Na verdade, o nome não é jejum, é abstinência de alimentos, tá? A gente usa essa palavra jejum, mas não é original. Abstenção de alimentos é a palavra correta. Mas aí, como o povo conhece a palavra jejum, não vai dar em nada. Tá. Então, o que acontece? Existem certos demônios que você tem que entrar em abstinência de alimento para você vencer eles. Quando Yahushua, os discípulos de Yahushua foram expulsar demônio, olha que eles andavam com Yahushua, não conseguiram. Quando Yahushua chegou, dispensou aqueles demônios, sumiram. Aí perguntaram para ele, mas por que nós não conseguimos? Ele falou, porque essa casta de demônios só se expulsa com o jejum, com a abstenção de alimento. E é isso. Aí o que o Jandir fez? Não falou nada para mim, começou a jejuar. Aí ele começou a jejuar, pegou o cigarro assim, acendeu, dizer que foi lá para o mato, se sentou embaixo das árvores lá no quintal e começou a falar, meu pai Al. Eu pegou o cigarro na mão e falou assim, ó, eu vou fumar isso aqui, mas eu não quero isso aqui. Eu quero abandonar isso aqui, mas não consigo. Meu Yahweh não tem força, me ajuda. Eu não quero mais isso aqui para mim, mas eu não consigo. E colocou o cigarro na boca, fumando e falando. Disseram que quando foi meia-noite, a mesma coisa. Ele colocou o cigarro na boca e falou a mesma coisa. Meu pai, eu não consigo me livrar disso aqui, me dá força para me livrar disso aqui. Mas em jejum, tá? Sumiu. Foi os últimos cigarros que ele fumou. Jogou tudo no mato. E agora não tem mais vontade de fumar. Ou seja, o demônio do cigarro estava resistindo ele. Assim é demônio que não deixa dormir. Demônio que está fazendo tribulação na vida das pessoas. Tem que pender para o lado de abstinência de alimento. Ah, mas como é que faz a abstinência de alimento? Você chega à noite e vai dormir, né? No outro tempo, que o povo chama de dia, você amanhece o dia, não come nada. Fica até às 7 horas. Quando está escurecendo, que der 7 horas da noite, que o povo fala, né? Da escuridão, aí sim você agradece o Pai por aquele período que você venceu ali em abstinência de alimento, tá? Só que aí você já faz no objetivo, meu pai, eu estou querendo me livrar disso, não estou conseguindo, então eu vou fazer fazer abstinência de alimento nesse tempo aqui, que o povo chama de dia, para o pai me livrar disso. Eu quero me livrar desse demônio que está me atacando, está fazendo isso comigo. O pai vai, aí o pai te ajuda, tá? Quer dizer, você está mostrando para Satanás que você não quer aquilo mais para você. Você está fazendo um esforço, você está implorando o pai ajuda, e o pai lhe socorre. É assim que funciona. Ok? Eu quero finalizar aqui, deixando a todos vocês um forte abraço. O Altíssimo nas alturas continua nos iluminando e nos guiando no bom caminho. Que assim seja. Um abraço a todos. A próxima live no 7º tempo, o mesmo horário. Ok? Todas as lives agora são nesse horário. 1h da tarde, horário de Brasília, no 7º tempo. Que assim seja. Louvado seja meu precioso Yahweh. Que assim seja. Que tudo seja feito para louvores do precioso nome Yahweh. Que assim seja. Até mais. Que assim seja. Até. Um forte abraço a todos.
Setinha lá, né? Aqui, ó. Achei. Aqui consigo ver aqui. Já caiu lá também. Aqui não foi não. Aperta lá no X. É no X. Lá em cima. Eu tinha apertado.